Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo sob controle, apesar da situação atual. Mas hoje nós iniciamos uma nova fase do que a gente tem trabalhado. Continuamos ainda em aulas teóricas, infelizmente, mas temos que tocar o barco da melhor maneira possível, né? Nós, nas aulas de atividades complementares que a gente já tem feito através do WhatsApp, no nosso grupo do módulo de basquete, nós já falamos sobre a história do basquete, já falamos sobre algumas regras básicas do basquete e agora a gente vai dar um passo a mais, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a organização do jogo. E quando a gente fala de organização do jogo, a gente necessariamente tem que falar das posições de cada jogador, as posições que compõem uma equipe, que permite que uma equipe funcione de uma forma eficaz, tá? Também gostaria de falar com vocês o seguinte: eu sou fã da NBA, mas para a gente entender um pouquinho esse conteúdo e entender como funciona o jogo, qual a função de cada um, a gente tem que deixar um pouquinho a NBA de lado, porque a NBA é um mundo à parte. Por isso que todas as vezes que eu trabalho com vocês nas aulas teóricas, eu sempre gosto de fazer o link entre as regras da Federação Internacional de Basquetebol e as regras seguidas pela NBA, porque a NBA muda inclusive em relação ao formato do jogo, a forma que as equipes fazem o jogo, ok? Dito isso, a gente já vai entrar um pouquinho nessa parte da organização do jogo. A primeira posição, e que eu, Diego, julgo muito importante, é a posição de armador, tá? No inglês, essa posição ela é point guard, tá? PG ou PD, né? Como é chamado, quem aí é fã de NBA está acostumado com essa nomenclatura. E para facilitar, a gente chama de número 1. Então o armador, quando a gente vai falar de forma mais clara, a gente fala o número 1, porque é o primeiro jogador na escalação, é o primeiro jogador que a gente trata. E é o jogador mais importante numa equipe, porque ele é o cara que organiza a equipe, ele é o cara que faz com que tudo funcione na equipe. Ele é o cérebro da equipe, ele é o cara que é o treinador dentro de quadra na formatação das jogadas, em chamar as jogadas, o tipo de jogada, a cadência do jogo que a equipe faz. Então essa é a função do armador, tá? Eles normalmente é o cara que é responsável pela saída da bola de defesa para o ataque, tá? Isso no nosso universo normal. Quando a gente trata de NBA, quando a gente leva para o universo americano, isso também já não é muito comum, né? O jogo é mais individual, o jogo é mais colocado ali no mano a mano, defesa homem a homem, tá? Mas como a gente está falando aqui de parâmetro mundial e não de NBA, o armador ele é o cara que faz isso. Ele organiza o time, ele faz o time jogar, ok? Ele é o cara que faz toda a rotação da equipe, chama as jogadas, tá? Não tem obrigação de pontuar. Hoje a gente está acostumado a ver muitos armadores pontuadores, mas a função principal do armador não é essa, não é pontuar, ok? Então esse é o número 1. E o número 2 da equipe a gente chama de ala armador, tá? No inglês seria safety ou shooting guard, né? Então ficaria SG, né? Traduzindo, ele é o número 2 da equipe. Ele é um cara meio que híbrido. Esse jogador, ele é meio que híbrido. Ele, na equipe, ele tem momentos que ele vai fazer a função de ala, como diz o nome, ala, e tem momentos que ele vai fazer a função de armador, tá? Por isso, ala armador. Quando a equipe adversária vai dificultar a saída do armador para exatamente tentar dificultar ou retardar a montagem de jogadas de ataque de uma equipe, tá? Esse cara, esse jogador, o ala armador, ele vai ter a incumbência de armar as jogadas da equipe. Então aí nesse momento ele deixa de ser um ala e passa a ser um armador, tá?
E quando o armador número 1 consegue fazer tudo direitinho, ele vai atuar como ala. Essa posição tem uma característica interessante. A característica do ala armador, ele tem que ser um jogador rápido, ele tem que ser um jogador de explosão. Então, sempre que tiver uma jogada de contra-ataque, o primeiro a sair para receber uma bola longa no contra-ataque é o ala armador, é o número 2. E outra função que ele exerce necessariamente, tá, é a função de ser um jogador de infiltração. Um jogador que sai com a bola, como ele normalmente é mais veloz, ele sai com a bola, infiltra na equipe adversária e faz a distribuição desse jogo para poder a equipe pontuar. Então nós já falamos do armador, número 1, falamos do ala armador, número 2. Isso é importante a gente estar gravando, ok? Normalmente esses jogadores são muito habilidosos. Então, se esse jogador ele é baixo, rápido, habilidoso, normalmente essas posições elas ficam para esse tipo de jogador. Aí vem a posição número 3. Né? A posição número 3 é uma posição composta de caras muito especiais e de jogadoras muito especiais também. Porque a posição número 3, esse jogador normalmente nas suas equipes, ele é o principal pontuador. Ele é um jogador que reúne em si as características mais importantes que um jogador de basquete tem que ter. Esse jogador da posição número 3, que é o ala, tá bom? Ele é o ala, na nomenclatura americana ele seria o small forward, né? SF, número 3, tá? Esse jogador, ele seria o jogador que tem que ter a leitura de jogo tão boa quanto o armador, tá? Ele é um jogador que ele tem que ser rápido, ele é um jogador que tem que ter um bom arremesso de média e longa distância, ele é um jogador que ajuda nos rebotes ofensivos e defensivos, tá bom? E é um jogador que procura sempre estar livre para poder fazer as jogadas de ataque para sua equipe pontuar. Normalmente ele é o principal pontuador de sua equipe. Por isso que a gente tem aí pessoas muito especiais jogando nessa posição. Quando a gente lembra do LeBron James, a gente está acostumado a ver o LeBron James pegando a bola lá atrás e levando. Só que o LeBron James, por origem, ele é o jogador número 3. Ele é um ala puro, jogador que sabe passar bem, jogador que arma bem, jogador que enxerga bem o jogo, pontua muito, forte. Todas essas características que são importantes num jogo de basquetebol. Então a gente tem que gravar isso. Essa posição é a posição dos melhores jogadores, ok? Os jogadores que têm mais importância em suas equipes, tá bom? A obrigação dele é pontuar, sempre. E aí a gente pula já para a parte da equipe mais para frente, a posição 4, tá? Que é um ala, só que diferente do ala armador e do ala puro, ele é o ala pivô. E essa posição é uma posição chave, gente. E eu preciso que vocês procurem entender algumas coisas, tá? Porque essa posição ela é híbrida também, tá? Ela muda a característica de uma equipe. Por quê? Esse jogador ala pivô, ele normalmente ele é alto, ele é forte também, é um jogador que tem as atribuições defensivas, ofensivas muito bem definidas. Só que esse jogador ele pode ter mais de uma característica. Há tempos atrás o ala pivô era um cara que jogava mais ao lado do pivô, ajudando nos rebotes, abrindo espaço também. Só que com a evolução do basquetebol, o ala pivô também ficou mais próximo da posição de ala. Então o técnico, quando ele vai montar uma equipe, ele pega um ala pivô, ele ajeita o ala pivô da seguinte forma: se o meu jogador que joga nessa posição é um jogador habilidoso, ou seja, um jogador que tem facilidade de bater bola, um jogador que tem facilidade em driblar, em mudar de posição, em fintar, é um jogador excelente, um jogador que tem um bom arremesso de média e longa distância, a equipe
montada por esse treinador, será uma equipe que vai jogar muito mais aberta. O que a gente quer dizer que uma equipe vai jogar muito mais aberta? Essa equipe no ataque ela vai procurar fazer jogadas que ampliem o espaço, ok? Que faça com que a equipe adversária abra espaço e permita que os arremessos de longa e média distância sejam feitos, ok? A gente tem o exemplo aí, tá? No mercado da NBA, a gente tem o exemplo do Golden State Warriors, que é uma equipe que o ala pivô é o Draymond Green, que é um cara alto, forte, que gosta de contato, mas é um jogador extremamente rápido, é um jogador de muita habilidade, que quando sai para a linha de 3 faz um arremesso muito bem feito, ok? E isso aí abre muito espaço para o Stephen Curry, para o Klay Thompson. A equipe do Golden State Warriors ela é dessa maneira, ok? Isso é uma abordagem mais moderna, ok? Do basquetebol. No cenário nacional, a gente tem o Flamengo, que tem essa característica desde os tempos do Marcelinho Machado, ok? E continua dessa forma. O ala pivô do Flamengo é o Olivinha, por exemplo, que é um ala pivô que tem alguma condição técnica, é um jogador habilidoso e tem um arremesso de média e longa distância excelente. Outro exemplo, agora a gente já vai falar de seleção, a gente tem a seleção da Espanha, que não tem jogadores muito altos, tem jogadores altos sim, mas não são jogadores num padrão de altura absurdo, tá? Mas são jogadores extremamente habilidosos e joga sempre muito aberta, ok? Então a gente dei para vocês aí 3 exemplos de equipes que trabalham de forma mais aberta. Então, pegando um pouquinho da minha cola, né, essa função ofensiva, esse esquema tático, ele se chama 4 abertos, né? Porque jogam 4 jogadores abertos, somente com um pivô mais centralizado, tá? Porque esses 4 jogadores abertos eles ficam em posições de possíveis chutes de longe. Então essa função de ala pivô moderna, ela tem acontecido dessa forma, tá? E nós temos a mais antiga não, vamos colocar aí, tradicional, né? Que a maioria das equipes jogam, onde o ala pivô, ele auxilia o pivôzão ali. O pivôzão que é sempre forte, que a gente vai falar daqui a pouco, o ala pivô ele auxilia, ele abre espaço, né? E se ele é um jogador mais pesado, ele é um jogador até técnico, mas mais pesado, que gosta do contato, né? Que não tem tanta facilidade em bater bola, mas é bom arremessador também, esse jogador ele joga mais fechado, ele joga mais próximo do pivô, né? Então a equipe desse treinador ela vai jogar mais fechada. Então existem essas 2 possibilidades. A equipe que joga com 4 abertos e a equipe que joga de uma maneira mais conservadora, mais tradicional, onde mantém o ala pivô mais próximo do pivô, tá bom? Auxiliando nos rebotes. E esse cara que joga mais fechado, ele normalmente ele é muito bom em arremessos de curta distância. Então é o meio termo e ele abre um bom espaço ali para o cara que a gente vai falar agora, para a posição que a gente vai falar agora, que é o pivô. O pivô, ele normalmente é o jogador mais alto da equipe. O pivô normalmente é aquele jogador ou jogadora que é mais forte, é mais alto, que abre espaço e que ele tem uma função às vezes deixada um pouquinho de lado, ele é um pouquinho relegado, mas ele é muito importante. Porque essa posição, a função do pivô, ela permite com que o jogador lá, o número 1, o número 2, o 3 principalmente, tenha facilidade de infiltrar, né? Tenha facilidade de trabalhar saindo de trás e infiltrando na defesa adversária, seja para uma bandeja, seja para uma enterrada, né, que o pessoal, os basqueteiros agora não falam mais enterrada, falam dunk, né? É mais para isso. O pivô ele tem uma função importantíssima de abrir espaço no ataque, tá? E se ele recebe a bola no ataque, isso é um bom sinal, porque se ele recebe essa bola no ataque, ele está numa
posição de quadra muito favorável a pontuar, né? Ele está muito próximo, ele atua principalmente no garrafão. A função do pivô é atuar no garrafão. Uma outra função dele é rebote. O pivô, a principal função dele é rebote, tanto ofensivo quanto defensivo. Ele tem que ser um cara brigão, ele tem que brigar, ele não pode ter nojinho de contato, ele não pode ter preocupação de não ter o contato com o adversário, muito pelo contrário. Ele tem que fazer esse trabalho de contato na defesa, tem que fazer esse trabalho de contato no ataque para que abra espaço para a sua equipe pontuar, na defesa para que a equipe adversária não tenha facilidade de chegar até a cesta. Então, o pivô ele tem essas funções que são importantíssimas, tá? O garrafão tem que ser dele, tá? O garrafão é do pivô, é a região que ele mais atua, tá? Essa é a posição número 5, é chamada de center, né? Número 5 é o pivôzão, tá? Ele é muito importante para a equipe. E toda vez que ele abre espaço, se ele recebe essa bola, tem uma característica muito interessante que hoje é muito utilizado. Há alguns anos atrás não era tão valorizado o arremesso para 3 pontos. Hoje é algo comum que a gente vê equipes utilizando isso como principal recurso de jogo, né? Principal forma de pontuar, tá? Então, se esse pivô recebe a bola, a equipe adversária, para evitar, tem que dobrar essa marcação. E nessa dobra, se o pivô for um cara hábil, for uma pessoa hábil, que tem uma boa visão de jogo, ele consegue achar passes que deixem os seus companheiros em melhores condições de marcar pontos, tá? Então a gente tem essas posições, essas funções. Lembrando, gente, as funções e posições, elas são importantíssimas. Tomara a Deus que a gente consiga voltar logo dessa quarentena e a gente consiga trabalhar isso na prática, porque é muito importante. Cada modalidade ela tem a sua técnica e tem a sua tática. Ela tem a sua forma de se jogar para que facilite. A tática ela serve para facilitar a forma de se jogar e que a equipe chegue no objetivo principal, que é marcar pontos e vencer o jogo. Então, só para recapitular, nós temos lá a posição número 1, que é o armador. Nós temos a posição número 2, que é o ala armador. Nós temos ali a posição 3, que é o ala, que é o pontuador, o principal pontuador, é o cara ou a cara do time, tá? Nós temos a posição número 4, que é o ala pivô, e nós temos a posição número 5. Ok, gente? Nos vemos em breve. Espero que vocês gostem. Sucesso. Tamo junto. Beijo a todos.